que você abrisse a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. E hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre disciplinas espirituais, conhecida também como Café com Deus Pai, sem ego, sem like e sem açúcar. E nós vamos falar hoje sobre a vida da comunidade, os deveres de um membro e o serviço na igreja. Amém? Então, nesses últimos dias a gente falou sobre solitude e silêncio, nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre oração, que são disciplinas espirituais que todo crente deve praticar. Silêncio e solitude tem a ver com você se retirar para um tempo de reflexão, meditação e contemplação de Deus. Jejum tem a ver com você mortificar a sua carne e ter um tempo de fome na sua carne, expressando sua fome espiritual por Deus. Oração tem a ver com comunhão e nós irmos a Deus na certeza de que Ele nos ouve. E isso só é possível porque Cristo nos amou, nos fez seu povo, nos inseriu na sua família, e nós podemos ter a certeza que as disciplinas espirituais são aceitas a Deus, porque nós somos o seu povo, né? Num mundo em que hoje existe devocional para ímpio, o povo de Deus tem a certeza de que Deus realmente os ouve, Deus realmente recebe os nossos sacrifícios e disciplinas espirituais como adoração e não como uma prática de mudança de mindset, programação de rotinas, só por isso mesmo. Existe um efeito espiritual, um efeito na nossa vida comunitária uns com os outros por meio das disciplinas espirituais. E nós estamos falando justamente sobre isso porque nós queremos que nossa comunidade local seja fortalecida por meio dessas disciplinas. Que nós venhamos orar com a certeza de que realmente Deus nos ouve, que quando nós jejuamos, nós não estamos tendo uma moeda de troca com Deus, pressionando Deus para Ele fazer aquilo que nossa fome está pedindo. Deus, Ele é nosso Senhor e Ele é digno de tudo que nós temos, que nós somos, inclusive da nossa afeição. Amém? Hoje eu queria falar sobre serviço, mas não somente sobre serviço, sobre a vida de comunidade. Comunhão, embora a gente não vá falar tanto sobre isso hoje, comunhão é uma disciplina espiritual. Nós estamos aprendendo por meio do livro Comunidade Verdadeira, nos nossos pequenos grupos, justamente sobre isso. A comunhão é uma forma de nós termos uma vida espiritual fortalecida, seja na comunhão com Deus, porque a nossa comunhão, ela parte da comunhão com Deus, de ter tempo com Deus, de receber de Deus, mas também a comunhão com os santos. E a igreja, hoje pela manhã até falei com o pessoal que está na turma de novos membros, sobre isso. A igreja é esse povo que pode ter comunhão, porque Cristo fez com que nós tivéssemos comunhão com Ele, e por causa disso nós temos comunhão uns com os outros. A vida em comunidade, ela é coisa de gente que é salva. Então, no meio de um mundo em que existem várias fraternidades nascendo, vários grupos não denominacionais, para nós pertencermos, a igreja é o povo de Deus, que Ele formou, que Ele comprou com seu sangue para termos comunhão, para sermos ativos na vida da igreja. Eu vou contar uma história para vocês, que isso sirva de reflexão e vida, de como nós devemos levar a nossa vida. Eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos de idade, e eu estudava pela manhã e ia até a noite estudando, porque meu pai, ele foi um cara que dedicou muito o tempo, o recurso dele para tentar fazer a gente ficar o menos ocioso em casa, o menos ocioso. Esses meninos, essas crianças precisam fazer alguma coisa. Então botava a gente em curso de desenho, curso de música, curso de informática, um monte de coisa, né? E aos 13 para 14 anos, meu pai me colocou num curso de informática à noite, tarde e noite, estudava em 2 escolas. E de manhã acordava para ir para a escola, como é que se diz? Regular, né? Só que assim, Arujá, para quem não conhece a nossa cidade lá, Arujá é a segunda cidade mais fria do estado de São Paulo.
Ela é uma cidade que ela é muito cheia de árvores, muito mato, muita vegetação, e é uma cidade muito úmida. E quando faz frio, você sente no osso o frio, né? E aí a gente acordava todo dia de manhã para ir para a escola, e eu ia da minha casa, que era um bairro de periferia da cidade, até o centro da cidade, andando para a escola. E eu saía, eram uns 2 quilômetros e pouco, mas um frio, gente. Mas pensa num frio, um frio que o ranho congelava, né? Eu ia andando, e aí acordava 5 e pouco da manhã, aquela preguiça de adolescente, tudo reclama. Um dia eu ousei levantar a voz contra o meu pai, e falar, isso não está certo, meus amigos estudam de tarde, tem colega meu que estuda em outro horário, isso não está certo. Eu não aguento mais acordar cedo, todo dia, 5 e meia da manhã eu acordo para ter que me arrumar para ir para a escola. Nesse dia, meu pai, muito amoroso, olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, meu filho, você está com 13 para 14 anos, você nunca mais vai acordar tarde na sua vida, porque você está se tornando um homem, né? Aí eu falei, caramba, né? Aquelas palavras ecoam até hoje, né? Eu não consigo mais acordar muito tarde, né? E aí o que acontece? Por que essa história tem a ver com o que nós vamos ler? Irmãos, quando nós somos chamados por Jesus para viver a vida com Cristo, nós nunca mais fazemos coisas que nós fazíamos. O Evangelho nos chama a uma vida totalmente desconfortável às vezes. Mas é a vida do Evangelho. 1 Pedro foi uma carta que provavelmente é uma carta circular que Pedro escreveu para a região da Ásia Menor, para a Capadócia, para algumas igrejas ali da província da Ásia. E até o versículo 6, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 6, Pedro está lidando com dilemas ou com coisas da vida cristã e do testemunho cristão visto pelos de fora. Ou seja, aquilo que as pessoas veem que os cristãos fazem. É nessa carta que Pedro fala para a gente que nós somos geração eleita, povo escolhido de Deus, nação santa, justamente enfatizando esse diferencial que o cristão tem de todo o resto da vida, de todo o resto do mundo. O cristão é um povo que todo mundo, quando olhar, fala, esse povo é estranho, esse povo é diferente, esse povo é de outro mundo. E realmente nós somos de outro lugar. Nós somos da pátria celestial, e Pedro está trabalhando justamente sobre temas como esse, sobre santidade, sobre entender o plano da salvação, a obra da salvação, por que nós somos salvos, como nós somos salvos, e como isso reflete na forma como nós nos relacionamos entre amigos, entre família. Só que aqui no versículo 7, o tom da conversa muda, e ele começa dizendo para a gente o seguinte, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estais alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Bom, nós percebemos que Pedro aqui começa falando, né, já que ele mudou o tom, começa trazendo alguns aspectos da realidade de devoção, de comunhão, de percepção de quem é o Senhor para a igreja. Pedro, ele começa dizendo para nós que o fim de todas as coisas está próximo. Quando Pedro começa falando sobre isso, a primeira coisa que a gente pode ser tomado no nosso coração é de um sentimento de desespero. Porque normalmente quando a gente fala sobre o fim das coisas, a gente fala, vixe, está acabando, precisamos repor. Ou, no caso dos cristãos aqui, previamente você entende que Jesus está voltando, eu preciso estar preparado. Pausa. A mensagem do retorno de Jesus nunca deve gerar em nossos corações nenhum motivo de desespero, mas sim esperança. Tá? Fechou? Aí, quinta-feira você está aqui para a gente aprender mais sobre isso.
Mas Pedro, ele está falando justamente de um tempo especial, o fim das coisas. E ele está chamando as pessoas para ter um bom senso e viver uma vida com uma graça especial, já que nós estamos chegando ao fim das coisas. O fim de todas as coisas era uma expectativa de todos os cristãos do primeiro século, e deve ser uma expectativa de todos aqui dessa sala que confessam Jesus como seu Senhor. Porque eles cultivavam esse sentimento de estamos fazendo todas as coisas para que culmine na realidade por vir nessa presente era. Pedro aqui ele não está fazendo um tratado ou uma escritura baseado nos acontecimentos do final dos tempos, mas no fim de todas as coisas, no objetivo de todas as coisas. Aqui não é um tratado sobre escatologia, mas sim, olha, nós estamos começando a perceber que as coisas têm um objetivo. Inclusive, a vida que um cristão leva tem um objetivo. E aqui, Pedro, ele é muito sábio no dizer que nós precisamos de bom senso e vigilância. E por que ele fala isso, gente? Porque, meus irmãos, uma vez que nós estamos começando a perceber que a vida cristã ela tem um sentido diferente de uma vida comum não cristã, nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos saber como investimos tempo nas coisas que precisam ser investidas. Nós precisamos saber como nós gastamos os nossos recursos, não baseado no que o mundo está dizendo, mas segundo o Evangelho. Nós precisamos ter bom senso para que nós não venhamos cair no engano e no desespero que o mundo está caindo, porque o mundo está procurando saber como ganhar mais dinheiro. O mundo está procurando como ter mais sucesso na vida. E veja bem, muito paralelo à realidade que nós estamos falando sobre uma vida de devoção, hoje as pessoas fazem devocional para que o dia dela seja mais leve e dê tudo certo no final do dia. E o fim da vida cristã não é que no final do dia você tem aquele sentimento, nossa, como eu cumpri minhas tarefas, é como eu vivi para a glória de Deus nesse dia. Então Pedro está falando justamente sobre isso, tenham bom senso, tenham discernimento de como vocês estão vivendo, gente. Comece a olhar para a vida de vocês não como os pagãos vivem, como os pagãos olham, como os ímpios olham. Pedro não está falando sobre o fim dos tempos em que nós viveremos para a glória de Deus no milênio, no retorno triunfal de Jesus. Ele está falando, agora vocês precisam entender que o objetivo da vida de vocês é a glória de Deus. O cristão, ele tinha um fim, ele tem um fim. E qual que é esse fim? Viver para a glória de Deus como um povo. Ter uma vida comunitária, fazendo com que isso expresse para nós a realidade do nosso pertencimento a Deus. Porque, veja bem, nós como cristãos, meus irmãos, só podemos saber que nós somos povo de Deus porque nós pertencemos a um povo e estamos inseridos na vida desse povo. Do contrário, você é só mais um doido que ora. Você precisa da vida de igreja para testificar. Não, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Pensa comigo que nos nossos dias existem diversos aspectos de uma cultura hedonista que prega que você precisa ser feliz a qualquer custo. Que você precisa conquistar a sua liberdade econômica, a sua felicidade acima de qualquer coisa. Desde que você não faça coisas muito estranhas e imorais, né, violentas ou perturbadoras, o que é importante é você ser feliz. O cristão, meus irmãos, ele tem um chamado totalmente diferente dessa realidade. O cristão, ele tem um chamado de vida de prazer e deleite no Senhor. E que a busca frenética por prazer não faz parte mais da realidade que ele vive. Uma vez que ele foi salvo, Deus olha nos seus olhos, assim como meu pai olhou um dia para mim e disse, você não precisa mais procurar felicidade, porque eu sou a sua felicidade. Isso é chocante, gente, porque se Deus é a minha felicidade, por que as coisas ainda continuam dando errado na minha vida? Porque o nosso prazer ainda não entendeu que o nosso prazer é do Senhor, está no Senhor. Essa vida frenética
louca que muitos de nós vivemos, procurando sentido naquilo que nós fazemos, procurando sermos felizes com o que fazemos, não é o que Pedro está dizendo para nós termos. Pedro está falando, sejam sóbrios, entenda que a sua vida é para a glória de Deus. E quando você entende isso, meu amigo, você entendeu a sua vida, o objetivo da sua vida. Você entendeu para qual fim você foi criado. Só que isso vem com sobriedade e critério. Eu acho muito legal porque Pedro ele usa essas duas palavras, sobriedade e criteriosos, sobriedade e vigilância. Sejam sóbrios e vigilantes, que é totalmente oposto à cultura desse mundo que fala sobre frenética e insanidade. Meus irmãos, Pedro está clamando à igreja aqui, clamando a nós, para que nós tenhamos uma forma coerente de se relacionar uns com os outros. A igreja de Cristo, ela é chamada para fugir da loucura desse mundo. Ela é chamada para resistir à loucura que o mundo tenta impor com suas pseudo-formas de satisfações e conquistas. A igreja ela é chamada para ser resistente. São essas formas que fazem a igreja entrar em questões obstinadas e danosas para a comunhão com Deus. E veja bem, aqui eu não quero a gente bater em denominações que fazem isso. Porque às vezes o nosso coração, estando numa igreja saudável, tem esse coração. Muitas vezes o que resume uma igreja de sucesso é quantas pessoas ela tem agregado à sua membresia. Muitas vezes o que define a beleza da igreja é a estética que as pessoas de grandes igrejas estão formando. E isso gera no nosso coração uma obstinação por uma forma, por um desenho humano de beleza, de vida de igreja, que não tem nada a ver com o Evangelho. E nós precisamos fugir disso. Nós precisamos fugir de ser a igreja da moda e ser a igreja do Evangelho. Nós precisamos parar de tentar inventar um jeito de ser igreja para o dia de hoje e lembrar que o Evangelho tem a resposta para todas as coisas. Porque quando nós temos como objetivo ser uma igreja da moda, uma igreja legal, uma igreja que abre espaço para todo mundo, mas não para o povo de Deus, nós estamos com o coração obstinado. Nós estamos com uma agenda lotada. Nós estamos com eventos atrás de eventos, pessoas atrás de pessoas. Mas esquecemos que o Evangelho é o que puxa as pessoas para dentro da casa de Deus. E por isso que, ao invés da igreja se tornar a casa de Deus, ela é uma casa de show e de eventos, muitas vezes. Porque a cultura desse mundo de, não, você precisa estar em evidência, você precisa ser o primeiro, você precisa ter influência sobre a política, você precisa, eleger alguém da sua igreja para estar em destaque e representar a sua igreja. Gente, o estandarte da igreja, a bandeira da igreja é Jesus. E quando nós começamos a procurar qualquer outra coisa que não seja Jesus e seu Evangelho, nós entramos na loucura. Nós entramos no ritmo do mundo e não no ritmo do céu. E nós não temos comunhão. E quando a comunhão é comprometida, todas as nossas comunhões são baseadas em futilidades. Porque, por exemplo, nós vamos procurar ter um clube de jiu-jitsu dentro da igreja, porque só tem gente que gosta de jiu-jitsu na igreja. Nós vamos ter o clube de tiro dos atiradores de Cristo, porque a igreja se tornou a igreja da comunhão das futilidades. Só que quando nós temos comunhões, a comunhão baseada na futilidade, meus irmãos, nós temos um outro problema que é muito doloroso. Porque a comunhão baseada na futilidade, ela gera relacionamentos descartáveis. Então, quando eu deixo de gostar ou não tenho mais tempo para ir para os atiradores de Cristo, eu não sou mais parte do corpo dos atiradores de Cristo.
Isso abre espaço para relações abusivas, relações descartáveis, onde o foco das relações não é Jesus, não é a glória de Deus e o pertencer ao povo de Deus. É o que nós estamos fazendo. O que pode ser agregado ao corpo e o que eu posso receber desse corpo que me faz feliz. E a vida da igreja, meus irmãos, não foi para isso, não foi pensada para esse fim. A dedicação do prazer pelo prazer, meus irmãos, é o que pode ser danoso às relações humanas. Então, eu sou amigo do Igor porque o Igor torce para o mesmo time que eu. Eu sou amigo do Vinícius porque ele não torce para o mesmo time que eu, mas ele faz parte do mesmo clã teológico que eu. Quando nós temos esse tipo de futilidade gerando as nossas relações e fazendo com que nós venhamos nos sentir bem porque nós temos algo a pertencer, menos a família de Deus, nós temos um problema. E Pedro, ele está falando aqui, gente, que as disciplinas espirituais, a devoção, a intencionalidade de receber de Deus é o que vai fazer com que nós venhamos ter comunhão verdadeira. Nesses dias de temos que ter super estímulos para receber de Deus, nós temos que ter uma música que chegue até uma cadência desse jeito para que o povo se engaje, grite e todo mundo fique. Ah! O Senhor nos chama para uma coisa: oração. Pedro está dizendo aqui que nós temos que estar alertas em oração. E por que isso? Porque o povo de Deus entendeu que acessar a Deus não vem por estímulos, não vem pelo que está acontecendo ao nosso redor, mas vem pelo que Deus já formou em nós. E meus irmãos, como eu falei semana passada, oração é coisa de crente. Nós podemos acessar a Deus por meio da oração porque nós somos o povo de Deus. Oração é o que mantém os nossos olhos voltados para o lugar e para a pessoa certa, que é o Senhor. Porque quando nós estamos dentro de comunidades baseadas na frenesi, baseado na insensatez, nós estamos olhando para os homens. Nós estamos olhando para a conta bancária uns dos outros. Nós estamos olhando para o carro que estaciona na frente da igreja. Nós estamos olhando para a roupa que ele usa ou deixa de usar, mas nós não estamos olhando para o Senhor. Nós olhamos para os programas, nós inventamos mais programas desnecessários, insanos, em nome de uma coisa que não é a igreja. E a marca de um bom membro, de alguém que está se engajando na realidade de ser parte do corpo de Cristo, é oração, meus irmãos. Porque nós estamos com os olhos fixos em Jesus. Porque Jesus é quem sustenta as nossas relações. Oração é o que vai estimular a gente a viver para o nosso fim, que é a glória de Deus. É a partir de uma espiritualidade. É a partir de uma espiritualidade forte que nós expressamos a realidade que nós somos chamados para viver. Não é quantas vezes você vem à igreja, embora congregar seja algo imperativo a todo o povo de Deus, mas sim a partir de um lugar em que nós temos tanta comunhão com Deus. Eu amo tanto o Senhor que congregar, viver vida de igreja não é algo difícil e que exige tanto sacrifício de mim. É a partir de uma espiritualidade forte que nós vivemos uma vida de deleite no Senhor. E para isso existir, nós precisamos orar. Isso Pedro está dizendo para nós. Mas Pedro não fica só na oração. Pedro, ele toca num outro ponto muito importante, que é o centro da vida da igreja, que é amor. Pedro fala para a gente termos profundo amor uns para com os outros. Amor acima de tudo. Pedro está chamando a atenção aqui dos leitores dessa carta, daquele tempo e de nós nessa manhã, algo que é de especial importância para uma comunidade local, meus irmãos. O amor uns para com os outros. Mas não é qualquer amor. O amor
ele é a insígnia do cristão nesse mundo. Nós vemos isso em João 13, 34, 35. Nós vemos Jesus orar na sua oração sacerdotal para que eles amem os outros. Jesus vai dizer em João 13 que eles vão conhecer a Deus quando nós nos amamos. Agora, pensa comigo que os irmãos que estavam recebendo essa carta estavam em tempos, talvez, de não muito favoráveis para ter amor uns com os outros, já que existia constante perseguição do Império Romano, existia uma igreja que era perseguida. Qual que era a bandeira da igreja em momento de perseguição? O amor que eles tinham uns para com os outros. Um só coração. Nós precisamos entender, meus irmãos, que amar uns aos outros no contexto de igreja, ele é uma decisão consagrada. É uma maneira de nós cultuarmos o Senhor por meio de aliança e amor intenso uns pelos outros. E aqui é muito importante deixar claro isso. Porque quando a gente fala sobre amor, a primeira coisa que a gente faz quando a gente não quer amar muito, não, mas eu amo ele. Né? Eu amo o Bruno. Não é uma questão de afeto. Pedro está dizendo para nós que nós precisamos ter amor profundo uns para com os outros. E esse amor profundo tem a ver com intensidade. Eu amo tanto, tanto o meu irmão. Eu amo tanto, tanto a minha família na fé. O nível, o volume de amor de uma comunidade de fé saudável, ele não é no conta-gotas. Ele não é nas frações. Eu amo só domingo 2 horas por semana. É amor intenso. A ponto de que se meu irmão me liga de madrugada, não importa, eu amo ele, eu vou atendê-lo e vou servi-lo. Não é difícil? Amor intenso uns para com os outros. É o chamado que Deus tem para a comunidade de fé, meus irmãos. E isso demonstra devoção. Isso demonstra amor para o Senhor. Nós precisamos ter amor intenso, amor sem medidas, para com aqueles que são fracos na comunidade de fé. Porque nós precisamos amá-los? Porque nós estamos passando a mão nas suas fraquezas? Não. Porque nós queremos que eles sejam fortalecidos por meio do amor. E Pedro deixa claro que quando existe amor intenso numa comunidade de fé, existe multidão de pecados cobertos. E aqui, meus irmãos, não é acobertamento de pecados para que não haja tratamento, tá? Pedro não está ensinando uma política que a gente deve viver e que nós sabemos que nós fazemos algo errado, e nós sabemos que o meu irmão, eu sei que o meu irmão também faz algo errado, então vamos fazer o seguinte, a gente finge que não faz nada de errado e está tudo certo. Não, não é sobre isso. Eu sei que existem fraquezas do meu irmão. E o meu irmão sabe que existem fraquezas em mim. Mas nós nos amamos tanto que nós não nos tratamos baseados nas nossas fraquezas. E sim, na misericórdia e graça que Cristo derramou sobre nós. No perdão de Deus. E é a partir dessa ótica, dessa revelação, eu sou perdoado, que eu consigo fortalecer e perdoar o meu irmão. Pedro, ele está falando aqui, meus irmãos, de uma postura de amor que não permite maledicência e foca no nosso meio. Isso é muito grave. Por quê? Em igrejas não saudáveis, quando um irmão peca, normalmente você não fica sabendo por esse irmão ou por quem está fortalecendo ele. Mas pela rádio cristão, que está falando do pecado do irmão, mas nunca chegou no irmão e falou, irmão, você sofre com esse pecado, você precisa de ajuda. E, meus irmãos, é muito comum isso, porque a gente é ser humano, a gente percebe as coisas, a gente fala, nossa, que manota, como diz o cara de BH, né? Nós somos fáceis e rápidos em olhar os erros dos nossos irmãos e falar dos erros, mas não confrontá-los. Ou não sentar para pelo menos entender, por que você é desse jeito? Nós criamos falsas conjecturas, né? Já é pleonasmo, né? Nós criamos conjecturas a respeito de um pecado ou de um comportamento e nós não temos um tempo de falar, querido, o que você está precisando para parar de mentir? O
que eu posso fazer para você se livrar, sei lá, de um vício? O que você precisa para viver para a glória de Deus? Porque foi para esse fim que nós somos chamados. A fofoca e a maledicência é um veneno dentro da igreja, meus irmãos. Por quê? Porque ela é anti-amor. Ah, mas é só um comentário. Anti-Deus. Ah, mas é verdade. Você já chegou e sentou para falar com essa pessoa? Você já questionou ela por que ela faz isso? Você já amou ela o suficiente para dizer assim, olha, eu sei que você tem um problema com isso. Eu sei que você talvez sofra com esse pecado, mas eu quero ajudar você a caminhar na graça de Deus que perdoa esse pecado, assim como eu sou perdoado. Porque Pedro está falando justamente sobre isso. Cobrir multidão de pecados envolve amor, porque nós não vamos mais dar espaço para falar das falhas sem estar comprometido em consertar essas falhas. E o problema da igreja não saudável é que membros normalmente fazem isso. Preferem falar dos problemas e não tratá-los. É muito bom quando nós pensamos que igreja saudável é marcada por teologia boa, por pastores legais, por, sei lá, uma estrutura bem legal de discipulado, teologia, mas membresia faz a igreja ser saudável também. E Pedro está tratando justamente sobre isso, meus irmãos. Se nós, como membros do corpo de Cristo, não amamos uns aos outros, nós temos um problema. Porque ele vai gerar em nós fofoca, maledicência, insatisfação, divisão e destruição para a igreja de Cristo. O oposto do amor é o que, gente? Ódio. Não tem assim. O oposto do amor é não gosto, não é ódio. O oposto do amor é ódio. E onde existe ódio, também existe malícia. E onde existe malícia, as pessoas começam a tratar umas outras como inimigos, a ponto de você trabalhar para destruir a reputação dela porque você não a ama. E é por isso que a igreja muitas vezes é destruída, seja pela fala contra líderes ou fala contra os outros, uns aos outros. Pessoas são privadas da vida de Deus que deve fluir na igreja, porque simplesmente nós decidimos não amar e sim odiar. A nossa atitude de privar o amor ao nosso irmão que está em fraqueza é ódio contra o nosso irmão. E aqui, meus irmãos, Pedro está dando um guia para todo cristão, como eles deveriam se proteger dos incrédulos, porque pensa bem, uma vez que o meu irmão está em pecado ou vive em pecado, cometeu um erro gravíssimo, Pedro, tratando de assuntos da igreja para a igreja, está falando, olha, quando você tiver um irmão que está com problemas, você não pode falar mal dele, você precisa cobrir ele. Porque se os incrédulos ficam vendo que o comportamento de vocês é tão igual quanto o deles, isso não gera testemunho de Jesus e nem converte incrédulos. O Wayne Grudem, ele vai falar uma coisa muito interessante sobre isso. Ele vai dizer assim, onde o amor abunda na comunidade cristã, muitas pequenas ofensas, e até mesmo algumas grandes, são facilmente ignoradas e esquecidas. Mas onde falta amor, onde falta amor, cada palavra é vista como suspeita. Cada ação está sujeita a mal-entendidos e conflitos abundam. E sabe quem isso? Para o perverso deleite de Satanás. Satanás é glorificado quando nós somos maledicentes. Satanás é glorificado quando nós privamos amor uns aos outros. E não foi para o fim de Satanás que nós fomos criados, meus irmãos. Essa manhã eu quero que você seja consciente disso. A intencionalidade que existe no meu coração de amar o meu irmão é real, ou estou limitando ela às satisfações que eu tenho para que o meu irmão me satisfaça? Porque se existe isso na nossa comunidade, essa comunidade não é a comunidade de Deus, é uma comunidade do prazer, meus irmãos. E a comunidade do prazer glorifica Satanás. Ela tem um fim e objetivo
a glorificação do príncipe deste mundo, e não do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é muito sério, gente. Pedro continua. No versículo 9, Pedro vai dizer: sejam hospitaleiros. E aqui começa a expressar algumas facetas do serviço da comunidade. Porque, gente, hospitalidade, parece que o mineiro ele já tem com o chip embutido lá, ser um cara legal, né? Ele vai querer te chamar para tomar cafezinho em casa, né? Ele vai te chamar para estar perto. Existe um calor humano no chip do mineiro que o paulista não tem. Glória a Deus por isso. E sabe o que é belo? É que hospitalidade é um dom espiritual. Então nós estamos falando do quê? Do jeito mineiro de ser ou do jeito do céu de ser? Nós estamos falando do jeito do céu de ser. O jeito do povo de Deus ser. Ah, mas o mineiro já naturalmente assim, não, é uma coisa sobrenatural que Deus quer atuar sobre os santos mineiros. Que é uma hospitalidade baseada no Espírito. Uma das maneiras de nós expressarmos generosidade e fraternidade no tempo bíblico era a hospitalidade, meus irmãos. Pensa bem que Hebreus, quando vai falar sobre hospitalidade, ele vai dizer assim: sejam hospitaleiros para que vocês corram o risco que Abraão correu de receber até anjos em sua casa. Sejam intencionais em ser hospitaleiros. Pensando em questões missionárias, pensando em missionalidade, o povo da igreja primitiva precisava ser hospitaleiro ao ponto de receber Paulo por alguns anos em sua casa, em Éfeso. E no caso também de uma igreja primitiva, perseguida, hospitalidade tinha a ver com receber a igreja em sua casa, para que houvesse o culto. Então você precisava ter um coração muito aberto e muito querido a pessoas entrarem na sua casa, no seu sofá branco e sentar, depois de um dia de trabalho, ônibus e tudo mais naquele sofá. E sabe o que é mais bonito? Pedro deixa bem claro: sejam hospitaleiros sem vos queixar. O que isso significa, gente? Bom, quando você normalmente recebe muita gente em sua casa, às vezes você tem que ter um código de comunicação ali, tipo, ó, acabou o papel higiênico, né? Vai no mercado, alguma coisa assim, e você tem aquele código ali que normalmente é comum na vida de uma casa que recebe pessoas. Só que também nós sabemos que às vezes a gente faz alguns comentários, tipo, nossa, né? Não cuida dessas crianças, né? Ou, nossa, né? Algum comentário não muito bom. E Pedro está falando: sejam hospitaleiros, sem se queixar. Isso não quer dizer que vocês têm que ficar recebendo gente mal educada e deixar essa pessoa mal educada na sua casa. O ponto é, o coração precisa ser maior do que qualquer coisa. Pedro está deixando claro, meus irmãos, que o peso e as demandas que, às vezes, receber pessoas em casa gera para a gente, deve ser esquecido no que diz respeito à vida de estar servindo o meu irmão na minha casa, de estar recebendo esse meu irmão em minha casa. Só que assim, Pedro não está falando somente, tipo assim, quando der, receba alguém. Ele está indicando uma proatividade em ser cooperador na igreja de Cristo. E pensando bem que, se a gente lembrar que o contexto da igreja é reunir-se nas casas no tempo primitivo, ele está falando: irmão, abra sua casa logo para que a igreja entre na sua casa, para que exista a comunhão do corpo de Cristo em sua casa. E nos nossos dias, como nós podemos viver isso? É vivendo um na casa dos outros mesmo. É chamando pessoas para ter tempo com a gente, para que isso seja serviço. Nós precisamos entender, meus irmãos, que da mesma maneira que nós somos hospitaleiros da presença do Espírito Santo em nós, nós precisamos ser hospitaleiros uns dos outros. Porque isso reflete o Deus gracioso que nos recebeu na sua família. Meus irmãos, deixa eu só lembrar você uma coisa. Eu e você éramos estranhos na casa de Deus. Eu e você éramos, talvez, indesejáveis na casa de Deus. Mas Deus, com seu grande amor,
pela obra de Cristo na cruz, foi o maior dos hospitaleiros nos recebendo na sua família, nos chamando de seu filho. E quando nós somos hospitaleiros, meus irmãos, nós estamos expressando esse caráter de Cristo para o nosso irmão. Você é parte de mim, eu sou parte de você. Hospitalidade, meus irmãos, também fala de como nós recebemos uns aos outros, refletindo essa graça de Deus. Charles Spurgeon, quando ele fala sobre pastores, e aqui essa frase para os irmãos que querem ser pastores, ele fala o seguinte: eu amo um ministro cujo rosto me convida a torná-lo meu amigo, e cuja porta você lê, seja bem-vindo, e não cuidado com o cachorro. Hospitalidade, meus irmãos, tem a ver em nós abrirmos a nossa vida sem reservas uns para os outros. E não ter o que é meu, o que está na mesa é de todo mundo. Nós somos uns dos outros e todos somos de Cristo. Isso reflete Jesus como centro da vida da igreja. E nós vamos para o último ponto que Pedro diz para nós, no versículo 10 e no versículo 11, sobre servir. Sirvam uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui é que todo mundo tem um dom dentro da casa de Deus. Eu não sei pregar. Você tem outro dom, fica tranquilo. Eu não sei fazer alguma coisa. Você tem um dom e você precisa servir a igreja de Cristo com o seu dom. Serviço é um mandamento para o cristão, meus irmãos. Cada um de nós fomos feitos para o serviço. Servir é um chamado para a gente sair da gente mesmo. É sair do seu conforto. Mas vai custar. Vai custar mesmo. Servir vai custar. Eu não tenho energia. Pois procure energia, porque foi para isso que você foi chamado. Você e eu, nós somos chamados para sairmos da nossa zona de conforto. Dos nossos problemas. Eu tenho problema demais e eu vou ter que ir ao encontro de outro irmão. Isso é servir. É sair dos nossos problemas e ir em encontro aos problemas dos outros. E receber desses problemas e falar: toma os meus problemas para você. E o problema é nosso. O serviço diz respeito à ética cristã, meus irmãos. Porque nós percebemos que o serviço é uma maneira de expressar a glória de Deus como alvo a partir do serviço ao próximo. Quando eu sirvo meu irmão, o que está em jogo não é a minha reputação e meu nome, o cara é legal, é a glória de Deus. E por isso que o cristão foi chamado para o serviço. Um serviço sem a graça e o dom de Deus, ele é cansativo, ele é enfadonho, ele é fadigante, ele é ativismo. Mas uma vez que nós entendemos que a graça de Deus nos alcançou, não existe mais ativismo na igreja. Nós estamos em uma estação em que todo mundo vem ferido de um monte de igreja, que você era quase um peão, trabalhava em escala 48/36, e você chega em algumas igrejas e fala: não, agora eu não vou servir mais. Quando você toma a postura de não querer servir mais, você está indo contra o mandamento do Senhor, e isso é pecado, meu irmão. Mas o que fizeram contra mim? Existe perdão, existe graça de Deus para você dar a essas pessoas que te feriram por meio do serviço. Mas as Escrituras nos chamam a servir uns aos outros. Mas é cansativo. Lógico que é. Você acha que pregar é só 50 minutos no domingo? Nós somos chamados a servir, meus irmãos, a sairmos da nossa zona de conforto, da nossa realidade, e irmos em encontro a outras realidades. O serviço é um chamado a operar no poder e pelo poder do Espírito aos irmãos que o Senhor nos deu. É por isso que Pedro deixa claro para nós que nós servimos conforme o dom que nós recebemos. É por meio da graça e do Espírito Santo que nós servimos a comunidade de fé, meus irmãos. E aí Pedro continua dizendo para nós aqui algo muito importante. No versículo 10 ele fala: cada um que serve com o seu dom, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Quando eu e você estamos num lugar de privar os nossos irmãos do serviço,
nós estamos dizendo que a graça de Deus não é suficiente para alcançar esse meu irmão. Quando eu e você falamos, não, hoje eu não vou, não está legal, não está com a turma que eu quero, você está dizendo, faltou graça de Deus, faltou sangue de Jesus sobre esse irmão. E meus irmãos, isso tem mais a ver, não é com a cultura de ativismo, com o seu coração egoísta. Com o seu coração que fez esperando os olhos dos homens. E sabe, quantos de nós, talvez, fez tanta coisa na igreja para ser aplaudido por um pastor e não pelo céu? E aí a gente desconta onde? Na vida comunitária. Achando que a igreja tem culpa do seu coração egoísta. E o chamado de Deus para nós, por meio das Escrituras hoje é: sirvam conforme a graça de Deus. Erraram conosco? Sim, erraram. Às vezes até abusaram da gente, no sentido de serviço. Sim, fizeram isso. Mas existe perdão e graça, porque o Senhor não faltou com graça sobre nós. Quando nós deixamos de servir, nós estamos dizendo que nós precisamos ser satisfeitos, primeiro para servir, do que Deus ser satisfeito com o nosso serviço. Porque o foco do serviço não é o foco do serviço, Jordão, é a glória de Deus. O foco de nós sermos bons músicos na igreja, bons fotógrafos, bons cozinheiros, seja o que você faz, o dom que Deus te deu, não é todo mundo, que legal, é a glória de Deus, meus irmãos. Por isso, quando nós temos medo de servir, seja por qual seja a circunstância, porque estou com medo de ter um burnout, isso é muito real. E realmente acontece, tá? Burnout é doença séria e grave que acontece com pessoas que estão fazendo tudo para serem satisfeitas e não satisfazerem a glória de Deus também. Nós chegamos a um lugar de estafa porque muitas vezes nós estamos servindo com o coração errado e no lugar errado. E a ótica do Evangelho nos orienta a dizer: sirvam a Deus, porque Deus é glorificado. Por isso que ele vai dizer no versículo 11, se você fala como alguém que comunica as palavras de Deus. E aqui é belo, porque Pedro deixa divididos os dons em duas coisas, aquele que ensina e aquele que faz. Nem sempre aquele que fala vai ser bom naquilo que faz, mas nem sempre aquele que faz é bom naquilo que faz. No sentido, talvez existam irmãos aqui que vão pintar uma parede como nunca alguém pintou. Mas ele nunca vai poder pregar, porque não foi esse o dom que o Senhor deu a ele. Mas isso não quer dizer que a graça de Deus faltou sobre ele. Mas o que Pedro deixa mais belo aqui, é na segunda parte do versículo, ele vai dizer assim: sirva segundo a força de Deus. Sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado. Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, para todos sempre. Meus irmãos, o chamado ao serviço é para nós fazermos baseados na obra do Espírito em nós. É para nós sermos cheios do Espírito ao ponto de nós fazermos bastante coisa na igreja, não porque o pastor está inventando coisa, mas porque Deus é glorificado por meio do serviço. Deus é exaltado quando nós servimos a comunidade local. E serviço é disciplina espiritual. Deus é glorificado, Deus é satisfeito. E existe deleite no coração de quem serve, quando serve com o coração visando a glória de Cristo. Meus irmãos, quando nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo não é para homens, mas para Cristo, nós somos muito abençoados. Nós somos abençoados com o olhar de Deus sobre nós, porque o Senhor está recebendo o nosso serviço. Nós somos abençoados porque quem está recebendo também o serviço, quem está sendo servido, são a nossa família espiritual. É a nossa família espiritual, são os nossos irmãos. E olha, não existe nada melhor do que servir a nossa família. Não existe nada melhor do que em família nós servirmos o nosso Deus.
E eu quero concluir com alguns pontos muito importantes daquilo que nós aprendemos nessa mensagem, nessa manhã. Ser membro da casa de Deus, ser membro de uma igreja, e uma membresia forte e viva, ela é marcada por oração, que engloba justamente devoção e comunhão com Deus, como base para a comunhão com os irmãos. Nós precisamos ter em mente que o Senhor deve ser o motivo pelo qual existimos e estamos diante dEle, não por mera funcionalidade ou ativismo. Por isso, quando você está na escala, você não está lá porque não tem quem faça. Você está lá porque Deus ama que você faz aquilo que você está escalado. Pensa comigo uma coisa, nós tivemos uma alteração de agenda nesse segundo semestre, e a nossa reunião de oração está agora todo domingo pela manhã, a partir das 9h15, e muita gente falou, nossa, vai tirar a reunião de oração. Meus irmãos, se a reunião de oração acabar, a vida de oração de um crente acaba? Porque se acaba, nós não estamos tendo vida de comunhão com Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é amor sem medida uns pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros com intencionalidade, com um amor intenso uns pelos outros. Uma postura intencional para o fluir do amor e da vida de Cristo, para que ela seja transmitida por nós, vai refletir em fortalecimento àqueles que são pecadores e fracos. Hospitalidade generosa tem a ver com uma postura proativa, em ser alguém que faz e recebe irmãos com generosidade. Entendendo que generosidade é uma expressão de serviço dentro da casa de Deus. E servir com todos os dons, sem reter nada da graça de Deus, tem a ver com necessidade de servir mesmo, com dons de ensino, de serviço. Nós precisamos servir, meus irmãos. Porque o serviço é uma marca de transcendência da graça de Deus a partir de nós. Nós temos tanta graça de Deus, nós temos tanto favor de Deus, que é tão abundante que nós estamos dando aquilo que nós temos para outras pessoas. Uma coisa que eu quero que você saiba nessa manhã, um cristão que não serve para ser cristão. Se você não serve na casa de Deus, você não serve para ser cristão. Ah, mas, meu irmão, nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Ah, é muito difícil. Sim. Vai custar talvez você modificar alguns horários da sua agenda. Vai custar você mexer em algumas cifras do seu orçamento. Vai custar você chegar mais cedo, sair mais tarde. Vai. Mas nós fomos chamados a servir. Sabe, pensa comigo numa coisa muito importante. Jesus, o Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso desde a eternidade, Ele se tornou servo. E muitas vezes nós não servimos porque nós temos dentro do nosso coração que existem outras pessoas que podem servir, que ainda não serviram, porque elas ainda são iniciantes. Nós temos um ego inchado de achar que eu não preciso fazer esse tipo de coisa, porque outras pessoas vão fazer. Bom, se Deus, que é Deus eternamente, pensasse assim, nenhum de nós seríamos salvos. O cristão que não serve para ser cristão, porque o Deus cristão se tornou servo. Ele abriu mão de sua glória, ele encarnou, ele se tornou servo, o menor de todos os homens. Ele sofreu, se esvaziou da sua glória, meu irmão. Nós não temos glória para se esvaziar, mas talvez temos problemas. Se esvazie dos seus problemas e comece a servir. Se esvazie das suas dores e comece a servir, para que você seja cheio da graça de Deus que vem daquele que está sendo servido. Membros fiéis, pessoas que fazem parte de uma igreja saudável. Estamos falando de membresia aqui nessa manhã. Eles buscam ser diligentes nessas marcas. Porque pensa bem, enquanto você procura uma igreja para saber se a pregação dela é positiva, acrescente na sua lista também se essa igreja é uma igreja que serve uns aos outros.
Se você está procurando, essa igreja é governo presbiteriano, episcopal, qual é o tipo de governo, se tem presbítero plural, como que funciona as coisas, coloque lá, essa igreja tem prazer no servir uns aos outros. Porque se não tem prazer em servir uns aos outros, essa igreja não é saudável para ninguém. E Pedro está nos chamando hoje a um posicionamento de servos, a esvaziar de nós mesmos, e irmos de encontro aos nossos irmãos. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento, vamos orar. Eu quero fazer as orações. Fique de olhos fechados, por favor. Eu quero orar primeiro por você que está aqui nessa manhã. E você olha para a sua jornada no Senhor. Você olha para a sua caminhada com Cristo, para a sua vida de comunidade. E você não se vê mais no lugar de servir porque pessoas te machucaram, pessoas te abandonaram, ou você foi ludibriado. E você hoje se coloca na posição de alguém que priva as pessoas com o seu serviço porque você se machucou. Se você está aqui nessa manhã e você entendeu que Deus te chamou para o serviço e que você quer voltar a fluir, mas não baseado na sua força, mas no poder de Deus, do Espírito Santo sobre você e por você, levante uma das suas mãos para a gente orar por você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Você que está do lado dessa pessoa, eu gostaria de pedir que você colocasse a mão nela agora, nos ombros dela. E sirva ela orando por ela nesse momento. Por favor. Existe cura por meio do corpo de Cristo. O mesmo corpo que talvez te feriu vai te curar hoje. Vai curar o seu coração para que você pare hoje com esse ciclo de pecaminosidade, de privação de serviço, meus irmãos. Ore por ela agora. Se você puder, se você não conhece, pergunte o nome. Mas ore por ela agora. Senhor, restaura o amor e o zelo pela casa de Deus. Senhor, remova os lixos, os entulhos das destruições que aconteceram no coração dessas pessoas agora. Remova, Senhor. Remova os entulhos da amargura, da ilusão. E coloque agora amor e zelo pela sua casa, Senhor. Coloque agora intencionalidade no servir, Senhor. Não para homens, mas para a glória de Cristo. Eu sinto que pessoas precisam hoje liberar perdão para líderes, para pessoas que você serviu e não foi correspondido. A sua recompensa e a sua correspondência vem do Senhor e Ele está reposicionando o seu coração agora, nesse sentido. Senhor, eu oro pedindo, Deus, reposiciona o coração no servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Libera a cura sobre nós agora. Libera a cura sobre os nossos corações nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pedindo graça do Senhor, fluindo com maior intensidade sobre essa sala agora, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer é para você que está aqui nessa sala e você fala, poxa, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei o que quero fazer, mas você talvez entendeu que está na hora de você sair do banco e começar a ir para o front. Você descansou demais ou você nunca fez tanto assim e o Senhor está te chamando para o serviço. Eu quero, antes de indicar qualquer serviço, tem departamento funcionando,
Eu quero orar por você que entendeu, você precisa servir a comunidade. Se você está aqui e sente isso, fica de pé no seu lugar. Os irmãos que estão ao redor vão a você agora e vão te servir nesse sentido, orando por você novamente. Vamos lá. Sai do seu lugar e coloque as mãos sobre essa pessoa. Vamos servir. Sim. Amém. 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 Graça do Senhor vai confirmar o serviço que nós vamos dar ao corpo de Cristo. A graça do Senhor vai confirmar. É Deus que está fazendo, não são homens e não para homens, mas para o Senhor. Senhor, nós pedimos, fortalece os nossos irmãos hoje, Senhor. Por meio do seu Espírito, por meio da graça do Senhor, para que o respaldo deles não seja o quão bom eles são ou o quão bom que eles fazem, mas a unção e a graça do Senhor para servir a comunidade de fé, Senhor. Nós pedimos isso nessa manhã. Mova os nossos corações em serviço, Senhor. Em servir a comunidade de fé, em fazer com que Cristo seja glorificado por meio daquilo que nós fazemos, Deus. Nós pedimos dons espirituais sejam ativados agora. Nós pedimos, Senhor, que exista um revigorar de unção do Senhor sobre esses irmãos, para que Cristo seja exaltado, Deus. Que o mundo veja a glória de Deus na igreja de Cristo, Senhor. Eu peço, Deus, que exista excelência no coração dos meus irmãos, e não perfeccionismo, Senhor. Exista excelência, Deus sendo glorificado é excelente. Eu peço isso em nome de Jesus, Senhor. Posiciona o coração deles no servir ao Senhor com alegria, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos o culto. Eu queria que nós fechássemos os olhos. Vamos ter um tempo de espera no Senhor. Vamos ter um tempo de espera no Senhor. Vamos ouvir do Senhor. Permita que o coração esteja diante de Deus e a voz dele fale com você agora. Antes de nós finalizarmos esse culto, vamos ter esses próximos 2 minutos para nós ouvirmos do Senhor. Vamos nessa manhã, Senhor. Te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor está fazendo em nossa comunidade. Pelo florescer do Senhor, pelo guiar do Senhor em nós e sobre nós, Deus. Senhor, edifica a sua igreja, Deus. Edifica o seu povo para a glória do seu nome, Deus. Que não seja a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja todo louvor, toda glória. Nós nos submetemos a Ti nessa manhã, Deus. Sujeitamos a Ti, Cristo, cabeça e Senhor da igreja. Seja conosco, Deus. Nos dê a oportunidade de vivermos para a Sua glória, de buscarmos e acharmos o deleite no Senhor. Fortalece cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã, para que nós venhamos viver para a Sua glória, Senhor. Não nos deixe entrar na zona de conforto, Deus, do egoísmo, mas abra e escancare as portas do serviço para nós, Senhor. É que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Seu Filho Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor guarde a sua entrada e sua saída, e que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe, vai para uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.